Efésios 6:10. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam nisso. Fortaleçam-no. Estão ouvindo? Está dando para ouvir? Tá? Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do? Contra as ciladas do? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Olha aqui, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Por que eu tenho que vestir? Para que eu possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Coloca 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Coloca aí. Versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Uau! Colocou? Olha lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, tem algum nascido de Deus aqui? Não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus? Mas olha o que está escrito. E que o mundo todo, presta atenção, o mundo todo está sobre o poder maligno. Repita comigo. Eu sou nascido de Deus, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Preste atenção. Você trabalha na Embraer. A Embraer é do maligno? Não. Você não tem o mercado? A mercado é do maligno? Não. Você não tem uma loja de fazer frete à empresa? É do maligno? Não. Você não tem uma empresa? É do maligno? Não. Mas o que a Bíblia quer dizer com o mundo jaz o maligno? Está dando para ouvir? Tá? É porque eu aqui não. Eu não estou ouvindo. É o sistema. São os valores. Os conceitos. Presta atenção aqui. Deixar 7 mil para arrumar a calha. Se alguém tiver, né? Então, fica tranquilo. Está chovendo, bênção. Presta atenção nisso. É a cultura que impera com a regência do mal. Por que, por exemplo, no Brasil tem uma fama de desonestidade? Porque nós fomos colonizados por pessoas que deram rasteira nos índios, que usurparam do índio. Por que os Estados Unidos prosperou, apesar de estar vivendo um momento? Por que os Estados Unidos prosperou? Porque ele foi colonizado por judeus fugidos da guerra, que, diga-se de passagem, boa parte dos judeus americanos tentaram vir para o Brasil, não conseguiram. Por isso, foram e começaram a evangelizar e começaram a colonizar a América. Agora preste atenção. Se você hoje levantar uma bandeira dos princípios, porque hoje a gente tem a voz da rede social. Antigamente, para um pastor ter um programa de televisão, ele quase morria para ficar com 30 minutos.
Hoje não. O cara entra hoje, fala uma besteira e alcançou milhares. Por quê? Porque tem muito mais maneiras de um sistema tomar conta. Mas por que então o reino de Deus não toma conta? Você já fez essa pergunta? Por que o reino de Deus então não toma conta? Primeiro que a terra não é céu. Diga, a terra não é céu. Diga, a terra não é céu. Se você entender esse primeiro princípio, você já vai sair fora daquela mentalidade que muitos têm. Mas por que tem isso? Por que tem a fome? Porque a Bíblia está dizendo que no mundo jaz o maligno. Se o mundo jaz o maligno, existem coisas advindas do maligno que vão assolar alguém. Pastor, mas será que Deus escolheu fulano e Deus separou Beltrano? Não. O problema é que a gente mistura algumas lutas sociais, pessoas, e esquece dos demônios. A Bíblia diz que o ladrão, o Satanás, o diabo, ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para o quê? Destruir. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Ele veio para isso, para roubar, para matar e para destruir. Mas olha o que acontece com muitos de nós. Tem gente que luta contra Deus. Pastor, como assim luta contra Deus? Ele luta contra a vontade soberana de Deus, ele luta contra o poder de Deus, e ele luta contra o propósito de Deus. Ele não aceita, por algum tipo de revolta, por algum tipo de... Ele luta contra Deus. Você fala assim, não sei se você teve pessoas assim, mas tem pessoas que você não pode falar de Deus para ele. Você fala assim, cara, você podia ter um versículo, ler a Bíblia. Não, para mim eu não aceito esse negócio de Deus. Alguma coisa houve e ele luta contra Deus. Aí tem um outro grupo que luta contra o outro. Por quê? Veja só, nós não vamos ter um cachorro atrapalhando a vida da gente. Nós não vamos ter um gato atrapalhando a vida da gente, um cavalo que ele vai atrapalhar a vida da gente. São pessoas. O maligno usa a vida de pessoas. O maligno usa, não é uma bateria, ele pode usar e não vai usar o daqui em nome de Deus, mas ele acaba usando o baterista. Ele não usa o púlpito, mas ele pode usar um pastor. Presta atenção, ele não usa o carro, mas ele usa o motorista. E muitas vezes nós não entendemos isso e guerreamos com o outro. Muitas vezes eu começo a ficar bravo com alguém e o Espírito Santo me lembra: você não está brigando com esse cara, você não está brigando com essa mulher, você está brigando com algum regente em cima dele. Aquilo ali me ajuda, mas também nem sempre resolve. Mas eu não posso esquecer que apesar de eu saber disso e lutar contra alguém, a gente não pode esquecer que temos que orar por ela. Por isso que Jesus disse, você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que amar seus inimigos. Por quê? Porque são criaturas de Deus, que não são filhos de Deus. Por quê? Porque não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que amanhã eles podem estar numa igreja, eles podem estar dirigindo uma igreja. Uma vez entrou uma pessoa lá na igreja nossa em Cruzeiro, e eu estava pregando, eu vi ela entrando, quando eu vi ela entrando, eu falei, poxa, eu conheço essa pessoa, já estava todo mundo sentado, eu estou pregando, ela chegou, passou uma meia hora, ela levantou e foi embora. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo, porque quando ela entrou, ela falou assim, ele, pastor? Não, eu conheço ele disso, não, muito tempo, pena que eu não tive a oportunidade de falar com ele. Tem amigos que me conheciam antes de Jesus, nunca foram na igreja que eu sou pastor, nunca. Eu estou lembrando de um agora, que eu falei, cara,
Um dia você não vai lá não, vou, um dia eu vou. Nunca foi, nunca. Por que será? Porque às vezes a pessoa está olhando o homem, a mulher, ela não sabe aquilo que mudou. Por quê? Porque ela não conhece, ela não tem entendimento. Tem alguém aí ou não? E aí muitas vezes nós ficamos lutando contra a pessoa. Por isso que quando você estiver num ambiente e houver uma discussão, e houver um conflito, em silêncio, dando uma palavra, mas orando, eu repreendo esse demônio da contenda, eu repreendo esse demônio do mal, porque aí entra numa hora que Satanás ele tapa até o ouvido, que você vai falando uma coisa e a pessoa vai entendendo outra, você vai falando uma coisa, a pessoa vai entendendo outra, principalmente casal, você começa a discutir, e chega uma hora que você está falando azul, ela está falando azul, e você está falando, não é vermelho, eu falei, mas não falei que é vermelho, é azul, você perde, por quê? Porque o diabo sabe que aquilo dali faz bem, ele não está em você, e aí é o segundo engano que nós temos, só porque não torce o braço para trás, só porque não fala grosso, não tem nada a ver com o demônio, esses são os piores, porque aquele que fica a mão para trás e fala grosso, esse você fala em nome de Jesus, sai, mas o duro é aquele que está oculto, aquele que está escondido, que ele está tendo uma atitude aqui, mas no íntimo dele, ele tem uma outra personalidade. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Terceiro, são as pessoas que lutam contra si mesmo. Presta atenção. Às vezes você está lutando contra você. Uma fraqueza, um pecado, uma dor, uma frustração, um trauma lá atrás. Aí você está lutando contra você mesmo. Também não está certo. Você não ganha essa batalha. Você está lutando com as dores que te paralisaram. Você está lutando com a sua imperfeição. Não vai resolver sua vida. Você está lutando com a pessoa errada. Deus não te chamou para lutar contra si mesmo. Deus te chamou para lutar contra principados e potestades. Tem alguém aqui? Você está entendendo isso ou não? Então quando você tem um desejo de pecar, quando você tem um desejo de fazer mal, se assim o tiver, você não tem que lutar contra você. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, você tem que lutar contra o diabo. Eu te repreendo, Satanás, eu não vou assistir esse filme pornô, eu não vou usar essa droga, eu te repreendo, demônio, Satanás, eu te repreendo. Aí você está lutando de maneira certa, mas eu vejo muitas pessoas querendo lutar contra si mesmo. Você não pode, você não pode, você não pode, você vai vencer, não, você não pode, você está lutando contra você mesmo. Então não adianta você lutar contra você mesmo, não adianta você achar que está lutando contra o outro, e como eu disse no início, não adianta você lutar contra Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Agora abre comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 36. Eu não sei se a chuva parou, ela diminuiu, mas já melhorou, né? Mateus capítulo 13, versículo 36. Olha aqui. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Jesus. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. Eu não vou entrar na questão escatológica da volta de Jesus, e aprendam isso, todos que estiverem na igreja,
Todos que estiverem fora da igreja, todos, Jesus ele sabe os que são dele e os que não são dele. Agora, aprenda uma coisa, o joio e o trigo estão na mesma plantação. Diga comigo, o joio e o trigo estão na mesma plantação. Agora preste atenção, Jesus está dizendo que o joio foi o próprio diabo que semeou ali. Eu vou dizer uma coisa para você. Graças a Deus, na minha início de caminhada, eu ouvi uma coisa. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Você não pode deixar que a imperfeição do outro dirija você. Cara, aquele negócio ali foi uma bênção. Porque eu já vi cada coisa, não como pastor eu vi muito mais. Mas eu já vi cada coisa dentro da igreja, de pessoas muito mais antigas de evangelho do que eu nunca me abalei. Eu nunca cheguei para minha esposa, e ela está aqui, pode confirmar, eu estou desanimado com a igreja, eu estou desanimado com Deus, eu estou desanimado de, sei lá, por quê? Porque logo no início eu ouvi uma palavra sobre isso. E nós vemos muitas pessoas, até um tempinho a mais já na igreja, são tão suscetíveis a pegar maus exemplos e construírem a sua vida. Esses dias eu estava falando com os meus filhos, eu falei assim, você pode ter certeza, meus filhos, que tem pessoas que estão com certeza dependentes da sua atitude para eles viverem a vida deles. Se você desviar e virar um boné velho, ele vai virar um boné velho. Se você ficar firme, ele vai ficar firme na marra. Então muito cuidado, porque isso não significa nada para Jesus. O que significa para Jesus é você. Porque você pode ser um trigo como você pode ser um joio. Você pode crescer num ambiente onde as pessoas são inspiradas a seguir a Jesus, como você pode crescer num ambiente onde as pessoas sejam inspiradas a seguirem a demônios, e mesmo estando dentro da igreja. Porque a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Por isso que você tem que ter um cuidado muito grande com a sua vida espiritual. Não entregue a sua vida espiritual na mão de ninguém, nem da sua esposa, nem do seu marido, nem do seu pai, nem da sua mãe. Entregue a sua vida espiritual na mão de Jesus. O que Ele falar para você fazer, você faz. O que Ele falar para você não fazer, você não faz. Amém? Jesus, Ele cansou de falar, só que de outra maneira. Demônios são reais. Parece que nós vivemos no século 21 e não tem demônio, né? Parece que você falar de demônio é pesado. Aí, se você vai falar numa sala, não tem ninguém para ouvir. Se você vai falar num culto, as pessoas não estão prontas para ouvir. Aí você não fala deles. E você fala de pensamento positivo, você fala, tira a palavra pecado, coloca a palavra erro, apesar de, a palavra pecado significa errar contra a vontade de Deus, mas não um erro como a gente pode cometer de trânsito. Pecado é pecado, acabou, não tem problema nenhum, tem que tratar como é o nome. Então Jesus ele está dizendo o que, gente? Esse negócio de demônio é verdade. Esse negócio de demônio precisa ser ensinado. Agora, puxa vida, você notou como é que em um ano, sem morte religiosa, não estou isentando a Covid, eu estou fazendo você pensar, sem morte religiosa, sem perseguição religiosa, sem nenhum mandato contra a igreja, porque fecha uma coisa, fecha a outra. Quantas pessoas, a chaminha dele, se apagou. Por quê? Por causa do sistema. Agora, se nós formos entender algumas coisas com a cultura do mundo, é errado então ter uma igreja evangélica escondida na China. É errado ter uma igreja lá nos continentes árabes, nas cavernas. Não, porque lá não pode ter igreja. Não pode ter, ué.
Ó, como é que tem uma igreja? A igreja está de maneira ilegal. Isso é um argumento do demônio. E tem muita gente hoje que quando vê sobre igrejas perseguidas fala, mas aquele país não recebe a igreja evangélica. É errado ter lá um pastor escondido, pregando nas cavernas. Olha para você ver como é que é o satanismo. Se você não estiver pronto, ele vem com o sofisma, que é uma verdade, mas que é mentira. Ela só tem a cara de verdade, mas a essência é mentira. Quantos cristãos morreram em Roma, degolados, comidos por leões, por simplesmente dizerem, não, nós vamos continuar confessando Jesus como Senhor e Salvador. Mas então vocês vão morrer. Não, mas então se vai morrer eu mudo. Não, então nós vamos morrer. Olha o sistema que há 2000 anos atrás já imperava. Quem está aqui, diga amém. João capítulo 13, versículo 2, coloca aí. João capítulo 13, eu estava conversando com os amigos, e um lá falou assim, hoje nós tivemos uma reunião de conselho aqui, e um lá, não foi hoje não, e um lá falou assim, nós estamos precisando avisar a igreja, que é a igreja que está, cuidado, porque agora não é a igreja que não está, é a que está para suportar, porque pode vir mais ondas de esfriamento. Eu falei, pô, mas a gente não tem que inflamar a igreja? Eu falei, Paulo, antes prepara ela. Eu falei, cara, é verdade mesmo. Hoje nós tivemos uma reunião de conselho aqui, João capítulo 13, versículo 2, coloca aí. Estava sendo servido o jantar, ó, Jesus, os discípulos, olha o ambiente, a janta, a sua casa, você recebendo Jesus, servindo uma pizza, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido, Judas não estava possuído, diga, Judas foi induzido, mas não estava possuído. São os dardos, são os pensamentos. Por isso que você não deve falar assim, ai, sai pensamento, sai, não quero pensar isso não. Fala, sai em nome de Jesus, demônio. Você quer mandar dardos inflamados, mas a minha cabeça está revestida pelo capacete da salvação. Tem alguém aí ou não? Sai em nome de Jesus, eu não aceito isso. Aí ó, induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Induzido a trair Jesus. Não foi o diabo que entrou em Judas e falou, vamos lá que nós vamos traí-lo. Não. O que você não vende? Ele tem poder. Ó, 30 moedas. Ó, foi induzido. Porque senão Jesus teria dito que ele estava possuído. A Bíblia fez questão de dizer, havia induzido. Coisas ruins vêm do diabo, sim. Tem gente que tem facilidade para aceitar coisa ruim da parte de Deus. Ah, eu acho que isso aí foi Deus que mandou, amado. Até Jó, para receber o mal, quando não era o tempo da graça, Deus teve que permitir. Mas quem fez o mal não foi Deus. Amado, presta atenção. Tem coisas que Deus vai permitir por um propósito. Uma vez eu preguei aqui, todo mundo quer o dobro do que tem, amém. Mas quem quer perder tudo agora? Aí é que está. Você quer o dobro do que tem, mas quer perder tudo que você tem agora? Ah, não sei, né? Vai que eu não recupero. É isso aí. Coisas ruins vêm do diabo? Sim. E nunca de Deus. Não fala isso, amado. É a mesma coisa que os meus filhos falarem assim para mim, pai, você quer o meu mal. Cara, isso aí, pô, eu quero teu mal? Não, onde você está com a cabeça de falar para mim que quero o teu mal? E tem gente que quando o negócio fica feio, é Deus me provando, vamos tirar, parece que nós servimos um Deus que é bipolar. Ele acorda, fala assim, vou fazer mal para o Andrezão. Aí depois eu abençoo ele.
Calma aí. Isso é o diabo, que está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Quem está entendendo? Olha, precisamos até falar mais do mundo espiritual, do maligno. Eu te disse aqui já. Ele sabe ler. O diabo sabe ler. Claro, o diabo sabe ler. O que você escreve, ele sabe. O que você fala, ele sabe. O diabo não é analfabeto. Falou, ô demônio, vem cá, você que estudou, dá uma lida aí. Não, ele sabe, você escreveu. Mas o diabo não lê seus pensamentos. Mas ele lê seu corpo. Tem um livro de uma mulher chamada Andy Curry. Ela fala sobre o poder da presença. Quem não leu, leia. Não é evangélica. É o poder da presença. Que a sua presença causa alguma coisa. Sua postura, sua maneira de sentar numa entrevista. Você vai sentar para conversar comigo, fica assim, ó. Falei, tá muito oprimido. Você vai sentar, tá esborrachado. Esse cara é folgado. É o poder da presença. O diabo faz essa leitura. Essa leitura ele faz. O Paulo está invocado. Paulo está melancólico. Paulo está para baixo. Paulo está alegre. O Paulo está querendo. Mas é pela leitura. Mas a minha cabeça, meus pensamentos, ele não lê. Por isso que ele induz. Ô Eva, você não podia comer, por quê mesmo? Não, porque Deus disse. Mas Deus disse que você podia comer de tudo. É, de tudo menos essa. É, mas... é porque você ia ficar igual ele. Será? Claro. Aí ela foi e comeu. O diabo não entrou em Eva. O diabo induziu Eva. Quem está entendendo? Escute. Eu vi um negócio que me ampliou a visão. O Éden tinha aproximadamente o tamanho do Amazonas. Aproximadamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Na minha cabeça era um jardinzinho. 1.000 metros, 5.000 metros. E ela estava ali. Não, era tudo aquilo. Tudo aquilo para comer. Ela quis comer a única árvore que Deus falou, não come. Cara, a gente tem tanta coisa para fazer com Deus. Tem tanta coisa para praticar em Deus. E tem umas coisas que não provém de Deus, mas a gente quer aquilo. Deus está falando um negócio, a gente quer outro negócio. Deus está falando aqui, ó, eu tenho 1.000 para você. Aí você fala assim, mas eu estou de olho naqueles 10. Eu tenho 1 milhão para você, mas eu estou de olho naqueles 1.000. A gente tem uma tendência a olhar sempre para aquilo que Deus não falou para a gente olhar. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. As induções, você assiste um filme, é um seriado, é uma propaganda, induz a gente, quem está entendendo? É aquilo ali, é uma indução. Escute, nossa geração nunca esteve em tanta guerra contra o diabo. Vou repetir, nossa geração nunca esteve em uma guerra contra o diabo tão violenta como essa. É que às vezes a gente acha que a nossa luta, a gente é complicado, mas acompanha comigo. Eu estou trabalhando, estou recebendo, estou pagando minhas contas, estou cuidando da minha casa. Ah, está tudo lindo. Deu uma zebra. Ah, o diabo se levantou. É ou não é? Ah, o diabo está dando em cima da minha vida. Mas espera aí. Será que sempre é assim? Será que esse é um modelo do cristão pensar? Só porque está tudo bem na minha vida profissional ou na minha vida financeira, o resto não tem nada a ver mais com Deus? Não, amados. Vamos rever esse conceito. Vamos rever o mundo de Deus e vamos rever o mundo do maligno. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Tem alguém aí ou não?
A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Escute. Fizemos jejum de 7 dias antes da inauguração. Vai ter uma semana de oração e jejum. Por quê? Por causa desse texto aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5. Coloca aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Abre aí. Colocou aí? Isso. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se ao mais velho. Você reparou que essa geração não tem mais o mesmo temor pelos mais velhos? Você reparou que os filhos não têm mais o mesmo temor pelos pais? Presta atenção, você reparou que o avô, em nome de Jesus, que eu não viva isso, mas eu sou de uma geração que o avô vai ter a autoridade de um tio. Aí quando daqui 10 anos, a geração, se os pais não forem firmes, cheios de Deus, eu posso ser um avô com uma autoridade de tio. Por quê? Porque isso aqui tem acontecido. Os jovens sujeitem-se aos mais velhos. Eu recebi um vídeo de uma mãe diante da justiça requerendo a filha de 15 anos, que uma pessoa aliançou ela e virou a cabeça dela. E sabe na onde? Dentro da escola. Dentro da escola. Ponto. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Como está difícil a palavra humildade hoje. Humildade não é você olhar com aquela carinha de chupado, não. Não. Humildade é você ser nobre e muitas vezes descer por causa do mais simples. Humildade é muitas vezes você abrir mão porque você é maior que aquilo. Humildade não é porque você mora numa casinha de telha brasilite, não. Eu já tive a experiência de juntar umas roupas boas, não dou roupa ruim, e chamar um rapaz da igreja e falar: ô amigo, eu separei umas roupas aqui, se você quiser dar uma olhada. Não, pastor. Obrigado. Eu fiquei sem graça. Eu pensei comigo, nunca mais eu dou roupa para ninguém. 2 dias depois eu falei, estou errado. Eu não posso pegar um mau exemplo e deixar de fazer uma boa coisa. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quantas pessoas acabam com o casamento, acabam com o ministério, repetem de ano, porque quando foi mal na matéria, não pediu ajuda para o pai, quando está mal no casamento, não fala para ninguém, quebra, porque quando começa a ver que o negócio está fugindo do controle, desiste do ministério, quando algo muito ruim acontece, ele não tem com quem falar. Olha, estou nessa situação, está acontecendo isso, estou desanimado. Calma. Mas o que a gente faz? Não, a gente é orgulhoso. Então a gente não fala para ninguém. Depois que azeda tudo, fica pior ainda. Quem está aqui, diga glória a Deus. Aí, humilhem-se. Portanto, como é que eu resolvo isso? Isso aqui não é no mundo da terra, irmão. Isso aqui nós estamos falando no mundo espiritual. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amado, quando você se humilha debaixo da mão de Deus, é muitas vezes você pagar um preço daquilo que não é teu, entendendo que por causa desse versículo, lá na frente, quem vai te exaltar é Deus. Olha, como é bom, um tempo atrás, eu fui para resolver um problema, e na hora que eu fui para resolver o problema, o Espírito Santo falou, fica quieto. Dá 3 dias e resolve isso. Eu dei 3 dias, sabe o que aconteceu 3 dias depois? Deixa para lá. Primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência de querer resolver um problema e o Espírito Santo falar e eu obedecer, porque ele falava, mas eu não obedecia. Espera 3 dias. 3 dias depois eu falei, quer saber? Eu tenho coisa mais importante. Às vezes você está se desgastando com coisas no mundo espiritual que o diabo está armando para tirar seu foco.
para roubar a sua alegria, tirar a sua inspiração, André, tirar seu desejo de continuar. Então, humilhe-se, porque é o tempo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Irmão, lançar sobre ele a ansiedade não é lançar o desejo de se vingar ou de fazer justiça com as próprias mãos, amém? É descansar nele. O diabo não quer deixar você descansar, ele quer te acordar. Por isso que quando o povo de Israel foi para sair do Egito, o faraó falou, aumenta o trabalho deles. Não vai descansar não. Eles estão tendo tempo para adorar a Deus, eles estão tendo tempo para ler a Bíblia, eles estão tendo tempo para orar, aumenta o trabalho deles. Por isso que lance sobre ele a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem que cuidar de vocês. Agora, mudou a cantiga. Estejam alertas e vigiem. O que está do nosso lado? O que está do nosso lado aí? O diabo. Irmão, não olha para o lado não. Fica tranquilo. Mas você não pode esquecer que você tem um adversário. Você não pode esquecer que você tem uma luta. Que você pensa que ela é tua. Ah, isso aqui é do meu pensamento. Não é não. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. E como é que eu faço? Resistam-lhe. Resistam-lhe. Tem gente que se entrega. Ah, quer saber? Eu estou com vontade mesmo. Ah, quer saber? Ah, estou nem aí. Eu vou chutar o pau da barraca. E como que eu resisto? Permanecendo firme o quê? Pensamento positivo? Não. Permanecendo firme na fé. Agora, como ter fé se a fé vem pelo ouvir? Se eu não estou ouvindo, se eu não estou buscando, se eu não estou lendo. Você está pensando que a oração é assim, vem cá, eu vou orar por você, você vai ter fé. Onde está isso na Bíblia? Se achar, eu oro. Não, pastor, tem na Bíblia, ótimo, então vamos ler os versículos e vamos orar. Não, o que tem na Bíblia é, a fé vem pelo ouvir. Se você não lê a palavra, se você não ouvir a palavra, sinto muito. Não, pastor, mas eu sou cheio de fé. Você pode ser cheio de fé em alguma coisa, mas a fé que a Bíblia fala é a fé que vem pelo ouvir. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo a palavra de Deus. Se a fé não vier por ela, você acha que é a minha palavra bonita que vai fazer fé em você? Você acha que é uma frase de efeito? Eu não tenho nada contra a frase de efeito, não. Mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque tem gente que está mais lendo frase de efeito que lendo Bíblia. E hoje é a nossa primeira mensagem sobre sabedoria. E essa sabedoria tem a ver com quem eu luto. Você já viu aí, o cara que é do peso pesado, chega o cara do peso pena e fala assim, eu quero lutar contra você. Eu falo assim, não, você tem que ser peso pesado primeiro. Você tem que dizer, não vou, você tem que ter, não, mas você não é macho? Não, a sabedoria do cara, não. Ganha peso, ganha os seus adversários, aí você vem lutar comigo. A gente não, às vezes a gente desce para brigar com coisa. É Neemias, eu estou numa grande obra, eu descobri uma coisa que eu não sabia, 20 anos andando com Deus. Vou te contar porque eu já tive uma revelação. Se tem um negócio que o diabo sabe me paralisar, é para dar explicação. Eu fui criado num ambiente que me limitou muito com a base da explicação. Então eu preciso sempre explicar alguma coisa para alguém. E o diabo sabe que isso aí me paralisa. Isso rouba minha fé. Porque se eu quiser explicar algo para você, Everton, mas você não quiser ouvir, eu me cansei com você. O diabo deitou e rolou. Agora, quando uma pessoa quer um pingo, como é que diz o ditado? É letra. E às vezes eu gastei muito tempo explicando para quem não queria entender. Quem sabe você está aqui hoje, você está lutando com a pessoa errada. Você tem que lutar contra o diabo, contra as ciladas do maligno. Olha o que diz aqui, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, tem sofrimentos que eu passo, que no mundo inteiro tem gente que passa pior, você, o mundo inteiro. E a gente tem uma impressão que parece que só a gente está sofrendo, né? O Deus de toda graça, que os chamou
para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Para que isso aqui vai acontecer? Para que a Ele seja a glória e o poder. Quem está entendendo? Você é filho de Deus, amado. Você não pode mais sair daqui se esquecendo que existe um mundo que está lutando contra você. Você fala que vai fazer alguma coisa, às vezes você na maior boa intenção, você fala com alguém e esse alguém te joga um balde de água. Eu não estou dizendo que você pode depender só de palavras positivas, porque tem muita coisa ruim que me ajudou. Mas eu estou dizendo para você, cuidado, porque talvez você está dando ouvido a Satanás e está colocando em dúvida o que Deus falou no seu coração. Quem está aqui? Quem está aqui? Aí, eu encerro aqui, ó. A frase mais ouvida dos últimos 12 meses: fique em casa. Essa foi a frase mais ouvida. Não quero entrar no contexto. Eu quero só dizer que foi a frase mais ouvida e falada nos últimos 12 meses. Mas olha o que Mateus 12, 25 diz. Coloca aí, e nós vamos orar. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu, Jesus tinha sido acusado de ser um príncipe dos demônios, e se eu expulso demônios por Beelzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Agora olha isso. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Agora coloca para mim Lucas 11. Vê se faz sentido isso. Lucas 11. Versículo 24. Olha para você ver. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando Jesus entrou na minha vida, na sua vida, boa parte, ou quase todos os demônios saíram. Por que boa parte? Por que quase todos? Existem pessoas que elas são libertas assim, ó. Não foi o meu caso. Eu, quando recebi a palavra de Deus, eu tive um período, acho que estava muito sujo, então ficou muito aí, uns 6, 8 meses, Jesus limpando. Então tinha muitas coisas que saíram no primeiro dia que eu fui na igreja. Mas muitas coisas foram sair, ó. Mas por que saíram? Porque depois que Jesus entrou, eu deixei ele fazer a faxina. Eu não fiquei dando palpite, não joga isso fora não. Não mexe nesse quarto aí não, que aí tem umas coisinhas minhas. Não. Conforme eu via o que Deus estava fazendo, eu ia deixando. Ele tirou alguns comportamentos, tirou algumas ideias, tirou alguns traumas. Ele foi tirando. Tem muita coisa que ele ainda tira? Tem sim. Porque aquele que diz que não peca, mente,
Então tem muita coisa que Jesus precisa trabalhar na minha vida ainda e vai trabalhar na sua. Porque se você pensa que você está prontinho, não, você não está. Nem o Senhor, nem eu, sinto te decepcionar. Estou prontinho não. Eu tenho uma bronca quando alguém fala assim, você é pastor, eu falo, você é filho de Deus, ou você é filho do diabo? Porque parece que pastor é uma legião. Não, eu sou pastor, mas eu sou filho de Deus. É a mesma coisa, meu irmão é representante comercial e eu sou engenheiro. Ué, tudo bem, ele é representante comercial, eu sou engenheiro, mas eu sou filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Eu sou filho também, ué. Tem alguém aí ou não? E muitas vezes a gente não deixa Jesus fazer a faxina. E aí o que acontece? Vamos ler? Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Tem muita gente que quando vê o que Deus fez na vida dele, fala, eu não preciso mais de Jesus. Eu quero agora, eu entendi, graças a Deus eu larguei com aquilo, eu larguei com aquilo, eu agora quero... Negócio de igreja, não é muito assim não. Aí olha o que acontece. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele. É o tipo do cara que traz nego pior que ele. Ele não traz gente nem igual. Ele traz pior, não, vou pegar uma turma pior que eu. Então vai e traz outros 7, então são 8. Alguém fala assim, são 7. Não, é o ruim com os pior ainda, são 8. E entrando passa a viver ali de novo. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Jesus poderia ter ficado cheio, né? Feliz é a mulher, está aí? Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Tipo assim, poxa, dona Dulce, que bênção, hein? Seu filho é um pastor. Poxa, dona fulano de tal, seu filho é um engenheiro, seu filho é um escriturário, seu filho é um vendedor ambulante. Poxa, está bem sucedido, hein? Olha o que Jesus falou, diz 28. Ele respondeu, antes da minha mãe, você está honrando a minha mãe? Você está dizendo que a minha mãe é feliz porque me pôs no mundo? Você está dizendo que a minha mãe é feliz porque ela me deu de mamar? Não, feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e lhe obedece. Não, você podia dar um aplauso aí. Feliz não é a mãe não. Aqui, ó, e quem está falando isso foi Jesus. Jesus está dizendo, você não está entendendo nada. Minha mãe é uma bênção, mas feliz. Por isso que quando Jesus estava dentro de uma casa, chegou as pessoas, Jesus, dá licença, pois não. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou, quem? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. A Bíblia diz que ele, fitando os olhos, disse, esses são minha mãe e meus irmãos, os que fazem a minha vontade. Jesus não estava anulando a mãe, mas Jesus estava dizendo, presta atenção, o que eu digo é para quem quer fazer parte da minha família, porque eu posso dizer para minha mãe, para o meu irmão, para o meu pai, e eles não seguirem. Ok, mas a família espiritual é para quem ouve as minhas palavras e lhe obedecem. Meu amado, saiba de uma coisa, não é para você, não vamos falar tudo aqui, mas você tem uma luta muito maior do que contra você mesmo, do que contra o outro. Nem brinca com isso, mas nem contra Deus. A minha luta e a sua luta é contra demônios. Preste atenção nisso. Lá na sua casa pode ter um problema, é contra demônios. Lá na sua empresa é contra demônios. Lá na sua escola é contra demônios. Lá na sua... Pastor, eu estou vendo demônio de tudo quanto é lado. Não, você só precisa discernir que existem problemas que não é natural, é do mundo espiritual regido pelas hostes do inferno. Quem está entendendo, dá um aplauso a Jesus aí.
Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Pastor André, vem cá. Meus amados, olha aqui. Hoje eu estou com uma luta contra essa calha, mas nós vamos vencer, né, André? Em nome de Jesus. Abre a sua mão aí, abre. Você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, abre os meus olhos espirituais para algumas coisas na minha vida que eu estou pensando que é contra fulano, que é contra a Covid, que é contra governo, mas que na realidade é uma investida de Satanás. Mas nessa noite, eu declaro, na autoridade de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, nenhuma arma preparada contra mim prevalecerá, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso aí, bem forte, mais forte.